Amém? Vamos chamar aqui o Jefferson, já que está aqui. Amém? Jefferson, seja bem-vindo. Tem que segurar a menina nos braços. Vou apresentar a Manuela. Ele está pedindo para os irmãos de Jaguari, o Jefferson e a sua esposa são de Jaguari, né? E venham aqui também à frente para esse momento especial aqui. Jorge também, esse Jorge está aí, né? Os irmãos lá responsáveis, né? E o Senhor é a bênção, amém? Vamos apresentar a Manuela, né? Aqui diante do Senhor, os irmãos de Jaguari são testemunhas disso. Nós não temos padrinhos, né? Não tem essa coisa de padrinho. É testemunhas, né? Estamos juntos, irmãos, né? Vamos ficar de pé para nós orar, consagrar essa menina diante do Senhor, tu és o sacerdote, minha esposa. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, como igreja do Senhor aqui em Santiago, queremos consagrar a Manuela na tua presença. Abençoa, Pai, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toma a Manuela nas tuas mãos. Tu diz que os filhos são herança, são como flecha nas mãos do guerreiro. Abençoa o Gerson, a esposa, que a família seja grande, que sejam muitos filhos, porque cada filho é uma bênção do Senhor para nós. Guarda a Manuela todos os dias da sua vida. Nós a abençoamos nessa noite. Declaramos o teu amor, a tua graça, a tua força, juntamente com todos os irmãos, testemunhas desse ato aqui. Abençoa, Pai, ricamente essa família, Pai, que se formou, que agora está se multiplicando sobre a terra. Tu diz que as famílias que vão vencer sobre a terra. Nós abençoamos eles como família, em nome de Jesus. Amém. Podemos bater uma foto enquanto que Deus fotógrafo aí. Glória a Deus. Podemos sentar aí. Parabéns ao casal, Lísio, o pessoal de Jaguari que está aqui hoje conosco, uma honra a Deus, né? Estamos bem felizes aí, viu? Deus abençoe. Amém? Nós tivemos batismo, a gente vai apresentar o pessoal no final da reunião hoje, tá? A gente não conseguiu umas fotos aí. Aleluia! Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Amém? Nós cantamos há pouco que o que faz a gente mudar a vida é olhar a revelação da palavra de Deus, a iluminação que a palavra de Deus nos fornece, a informação, né? Essa luta que nós temos aqui. Nós estamos numa caminhada profética no final do ano passado, início desse ano, 2016. Nós estamos vendo a palavra de Deus, aspecto dessa jornada. E por que a palavra profética é importante, irmãos? Porque 30% daquilo que é na palavra de Deus, da Bíblia, é profético. A palavra profética declara a vontade de Deus, declara o que vai acontecer. A palavra deve ser ouvida e ouvida é o que a gente faz quando a gente ouve a palavra de Deus? Obedecer. A gente ouve muitas palavras, mas Deus está mais interessado em você dizer: eu vou fazer isso. A igreja precisa ouvir a palavra profética. Provérbios diz que quando a igreja fica sem visão, a igreja se corrompe, a igreja adoece, a igreja perde o propósito, a igreja ela fica em círculos. A palavra profética, irmãos, afeta o curso da história. E a palavra profética afeta o curso da nossa história pessoal. A palavra profética fortalece os vencedores que estão na sua casa, amém? Quando a gente ouve a palavra de Deus, Deus vai fazer assim, a gente fica fortalecido. A palavra profética, irmãos, declara a vitória final de Cristo, amém? A vitória de Cristo é a vitória da igreja, amém? Se existe uma instituição que tem futuro nesse mundo,
a igreja. Aliás, eu diria para vocês que é a única instituição que tem garantia de vitória. Eu quero participar dessa vitória, bem? Quero ser um vencedor. Por isso a igreja tem um futuro extraordinário. Embora nós vamos passar por muitas lutas, muitas guerras, a gente vai ver uma hoje essa noite, né? Embora no tempo presente nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, perplexidade, até mesmo quem não é crente, irmão, percebe ao olhar para a família, para a instituição, para a escola, alguma coisa está errada. Alguns até dizem, é o fim do mundo, né? Mesmo pessoas que não são cristãs, às vezes eu converso com alguns, eles dizem assim, olha, eu acho que nós estamos no fim, porque pior do que está, não sei se poderia ficar. Estamos chegando ao fim. Amém? Então a pergunta é para nós, povo de Deus, a pergunta é: para onde devemos olhar nesses dias? Quando as coisas estão difíceis na nossa vida, nós podemos olhar para muitos lugares, né? Olhar até para o nosso próprio desespero. Para onde nós vamos olhar? Jesus respondeu essa pergunta, irmão, lá em Mateus. Vamos abrir Mateus, capítulo 24. Em momentos de crise, para onde vamos olhar? Capítulo 24 e 25 de Mateus são capítulos assim, que falam do futuro. No versículo 32, para onde vamos olhar? Jesus responde a uma pergunta feita pelos seus discípulos. E eles disseram assim no capítulo 24, quando que vão acontecer essas coisas? Jesus estava falando de coisas grandes, coisas tremendas que aconteceriam no futuro. E ele vai responder. E até eles perguntaram assim, Jesus, mas que sinais existirão que vão acontecer essas coisas? E Jesus disse para ele assim, olha, versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Essa é a resposta de Jesus. Então, Jesus respondeu o que para eles? Olhem para quê? O que Jesus está dizendo? Para onde eles deveriam olhar? No momento de luta, dificuldade. Onde eles deveriam olhar nesse momento? Aí, eu vi que às vezes tem a Bíblia assim na frente da gente, a gente não consegue. Jesus se aprende a parábola, olhem para olhar para a figueira. Parece que não tem muito sentido, né? O mundo aí todo destruído e a gente querendo olhar para a figueira. Irmãos, isso são cada coisa que Jesus falava aqui, uma parábola, ou seja, ele estava tentando trazer uma coisa difícil de entendimento para algo bem fácil. Pessoas eram simples, né? Não podia dar uma explicação assim, né? Ele disse, olha, quando vocês virem essas coisas, vocês olhem para a figueira, porque eram pessoas simples que estavam ali diante. Mas você nota que mesmo nós que se achamos pessoas mais cultas, nós não entendemos que são coisas espirituais. O que significa figueira na Bíblia? O que significa figueira na Bíblia? Israel. Então, uma coisa não está assim. Vocês devem olhar para isso. Viu como é fácil? Parece fácil. As figueiras se renovam, as folhas começam a brotar, o inverno já passou, o verão se aproxima. Então, nessa confusão que vivemos hoje, irmãos, aonde que nós devemos olhar? Para onde? Ele não disse assim, olhem para o Brasil, né? Mas Deus o livre.
Estados Unidos, apesar de ser a nação mais próspera do mundo, olhem para a Europa, França, Itália, né? Lá no Oriente Médio, um pouquinho diferente aqui, a figueira floresce na entrada do verão. Eu não sei aqui quando floresce a figueira, ou seja, quando começa a dar os primeiros frutos. Os frutos vão começar a aparecer, né? Amém? Amém? Deu para entender até agora, irmãos? Amém. Vamos olhar para onde? Israel. Versículo 33. Assim também vós, ó, Jesus estava bem simples aqui, tá? Quando vir essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que são essas coisas, irmão, aí? O que são essas coisas? Quando vocês virem essas coisas do quê? Relacionadas com o quê? Relacionadas com o quê, irmão? Com a figueira. Vocês entendem que parece tão simples, mas quando vocês virem essas coisas, saber que está próximo. Na verdade, aí na tradução portuguesa é saber que o Senhor Jesus está próximo. Está às portas. Então, olhar para Israel, a figueira que representa a nação de Israel. Quando vocês começarem a olhar o que está acontecendo com Israel, comece a entender que o tempo está terminando. Porque ele está às portas. Olha, aí é plural ou singular? Por que ele não falou Jesus está à porta? Não era mais fácil? Mas ele falou às portas. Que portas são essas? Nas casas daquela época, claro, Jesus estava falando 8 anos. Lá no Oriente Médio era um pouquinho diferente das nossas casas hoje, 8 anos atrás. Mas as casas tinham muitas portas. E a primeira porta na casa, naquela época, não era a porta principal. Havia o pátio e depois tinha outra porta. A primeira não era a porta principal. Tinha o pátio e depois tinha outra porta. Tá? Que era depois que vinha a porta. Então havia muitas portas. Então a pergunta qual é que é? Em qual das portas Jesus está? Será que ele já está na primeira porta? Será que ele já está na segunda porta? Olha só. Como é que vamos saber isso, irmão? Como que a gente vai saber? Como é que vai saber? Débora está dormindo, Débora? Quem sabe? Isso, ela batizou hoje. Eu disse, Débora batiza, mas não pode ser do curso nosso. Qual das portas ele está? Como é que a gente vai saber isso? Mano, professor de geografia. Hã? A dica aí, olha. Vamos olhar para onde? Para a figueira. Não vai para as portas agora. Não é? Vamos olhar para a figueira. Então, para entender isso melhor, a gente vai para ver qual a porta que Jesus está. Vamos olhar para a figueira. Quem é a figueira? Amém? Então vamos abrir o livro de Ezequiel, irmãos. Vamos ver o profeta falando de Israel. Capítulo 37. Aí a gente vai talvez entender melhor o que é essas portas. O profeta Ezequiel era judeu, profetizando aí, mais ou menos 600, 700 anos de Cristo. E nós vamos ver 3 capítulos, claro, ver, eu digo assim rapidamente, mas o que mais nós conhecemos aqui, o capítulo 37, o 38 e o 39. O que a gente mais conhece é o 37, né? Que é o chamado a visão e o vale de ossos secos. E nesse capítulo 37, Deus vai falar-nos
sobre a figueira. Ele vai falar da restauração da figueira, ou seja, a restauração da nação de Israel. Como ela se encontrava, como ela vai, como está hoje e como ela vai ser no futuro. Amém? Então nós vamos abrir em Ezequiel 37, verso 1. Um texto bem conhecido, a gente sempre aplica isso em relação à igreja, mas a primeira aplicação desse texto é em relação à própria nação de Israel. A igreja tem alguns princípios aqui que a gente tira sempre, um modelo de avivamento para muitas pessoas, mas aqui são 3 aspectos. Então o Ezequiel, esse profeta, ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele. É um dos profetas que fala de uma forma diferente assim. Por exemplo, João, irmãos, por exemplo, quando fala em Apocalipse, eu tive uma visão, mas quando o Ezequiel fala, ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele. E essa mão é tremenda. No livro de Ezequiel, ela pega às vezes até o Ezequiel pelos cabelos, leva ele para Jerusalém. O Ezequiel nesse momento está lá na Babilônia, ele é um profeta exilado, assim como outros. E ele tem essa visão tremenda, né? Estamos aqui no capítulo 37, até muita coisa Ezequiel já viu da parte de Deus, né? E agora ele vai falar sobre a restauração da figueira, restauração da casa de Israel, que tem 3 aspectos principais aqui, e também com isso querendo dizer que ele vai tomar a igreja também, vai restaurar ela. Veio a mão do Senhor, né, diz aqui, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Parece que a gente imaginando assim, o Ezequiel estava num lugar e Deus pega ele e leva para outro lugar. E esse lugar era um lugar bem difícil. Alguém gostaria de ser. A gente não gostava, eu gosto principalmente do ministério profético, mas eu entendo também que em algum momento é difícil para o profeta. Situações que Deus coloca os seus profetas nem sempre não são situações agradáveis. Não sei se seria bom a gente estar na pele de Ezequiel, vendo a visão que ele está tendo, né? Ele leva então a um vale que estava cheio de ossos, né? E o povo profeta fica perplexo. O profeta fica com uma visão terrível, né? E a pergunta no coração daquele homem: que é isso? E diz o versículo 2 que o Espírito Santo faz ele entrar ao redor daqueles ossos que eram numerosos, não era pouco osso, era muito, né? E diz que estavam sequíssimos. Você sabe, irmão, que o osso, a vida de um osso é a medula do osso, que o gaúcho chama de tutano, né? A pessoa gosta de comer. Mas esses ossos eram tão secos que nem tinha tutano. Significava que não tinha nenhum tipo de vida neles. Era totalmente morto. Não tinha nada. Aqui a palavra sequíssimo. Eram muito numerosos, sequíssimos. Não tinha um pingo de vida. Não sabe quando o negócio não tem nada. Tu olha para aquilo e não vê nada. Não é nem zero zero. Era morto. É que a gente pode dizer o que significava isso. E aí no versículo 11, o Senhor explica para o profeta. Eu estou aqui um pouco, que o tempo não dá para a gente falar tudo, né? Ele fala o que significava esse cemitério ou vale de ossos secos. O Senhor disse: Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Interessante essa palavra toda, né? Pois é, não, esse é uma parte da casa, isso aí é um pessoal lá que não adora, um pessoal que não vai no culto, não, toda a casa de Israel. Estão sem vida. E eles mesmos dizem:
Os nossos ossos se secaram. Morreu a nossa esperança. Estamos como mortos, terminados. Deus está se referindo aí, irmãos, à saída do povo da sua terra, né? Quando Deus tirou eles lá e distribuiu, espalhou entre todas as nações. Eles foram dispersos por todas as nações. No ano 70 depois de Cristo, né? Jerusalém, a capital, templo de adoração, foi exterminado, eles foram espalhados. Eles perderam sua terra, perderam a esperança. Não sei, para nós brasileiros é difícil de entender isso, porque imagina vocês, né, Deus tirasse os brasileiros dessa nação. Nós não conseguimos entender, eu acho muito difícil. Não consegue entender, né? Perderam tudo. Aqui diz que eles perderam a esperança, né? E Deus tinha dito que ia fazer isso com eles, irmãos. Interessante é que Deus manda os seus profetas falarem as coisas, e a gente não crê muito e tal, né? Mas Deus tinha dito, né? Lembra-se quando Jesus sai do templo, aí Mateus 23, ele disse assim: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ele disse: mas como esse templo levou muitos anos para ser reconstruído, o Herodes tinha reconstruído, né? Mas eles não creram. Então esse era o estado atual de uma nação que tinha sido nação. E a gente pode aplicar também uma igreja, quando havemos a igreja sem vida, derrotada, né? Ou a própria nossas vidas, às vezes, sem nenhuma expressão espiritual, né? Vamos nas reuniões, cantar, a gente canta porque está lendo ali, né? Damos para o Senhor também, porque também não tem outra coisa para fazer. Não temos mais vida em nós, sem esperança. E às vezes nos sentimos assim, até como ossos totalmente secos, sem nenhuma vida. Será que tem algum osso seco aqui essa noite? Tem esperança. A vida é assim mesmo, pessoal, assim, né? Então a ideia é, quando a gente vê morte, quando a gente vê destruição, quando o profeta fica perplexo, ele pergunta a Deus: e Deus, o que vamos fazer? O que a gente vai fazer? Versículo 12, ele responde: o Senhor Deus ordena. E o que Deus diz aí? O que Deus diz para o profeta fazer? Profetinho, fala. Mas ele fala o quê? Fala aquilo que eu vou colocar nos seus lábios, nesse caso aqui, né? O que o profeta tinha que falar para eles? Eis que abrirei a vossa sepultura. Olha só que figura tremenda. Alguém que já está morto, ele já está sepultado, já uma sepultura, e Deus diz que vai abrir a sepultura. E vos farei sair dela. Olha só que palavra de esperança. Amém? Diz para o irmão: meu irmão, Deus vai abrir a tua sepultura. Se tiver algum dormindo aí, cuidado, que ele vai cair bravo. Aí o cara acorda o quê? Não entendeu nada, falou em sepultura, já ficou meio arrepiado. Não, cara. Incrível como a gente não considera essas coisas importantes, né? A gente acha. Ó, povo meu. É incrível, Deus tem que falar isso para o povo dele, irmão. Não é para incrédulo, para ímpio, né? É para o povo que às vezes está em sepultura. Ó, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Né? Essa era a palavra que eu tinha que falar. Né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí o que o profeta faz? Aí tem que voltar a ter um pouquinho aqui no texto.
vou voltar para o versículo 7, porque eu já pulei lá na frente, mas para vocês entenderem a sequência. Então ele fez o que Deus tinha. E nós temos que fazer o que Deus disse para a gente fazer. E eu comecei a profetizar. Segundo me foi, entende que essa profecia aqui não era algo que Deus tinha dito. Essa é a verdadeira profecia, aquela que o Senhor mesmo. A verdadeira profecia em geral está na palavra de Deus. Nós não podemos ter opiniões, achismo, mas aquilo que Deus tinha dito em relação ao propósito que Ele tinha com aquela nação, com aquela vida. E quando eu profetizo, agora quando a coisa é de Deus é diferente. E quando eu profetizo, quando Ele estava falando algo que era de Deus, Ele tinha buscado isso, houve um ruído. Um barulho de osso que se batia contra osso. E uma transformação. Os ossos vão começar a se ajuntar. Então nós estamos falando aqui de algo que Deus iria fazer com essa nação. Ajuntaria a nação de novo. Colocaria os ossos se uniriam, as carnes, os músculos, os tendões. Interessante Deus falando isso muitos anos antes disso acontecer. Talvez 2.500 anos, irmão, só para dar uma ideia para vocês. Porque se nós temos há 2.000 anos, o que foi profetizado, mais ou menos 2.500 anos Deus te disse: eu vou trazer a minha nação para o lugar que ela nunca devia ter saído. Saiu porque desobedeceu, saiu porque achou que era mais inteligente, saiu porque só prestava conta para Deus, para ninguém mais. Essa é a primeira etapa dessa restauração que é falada aqui em Ezequiel 37. O Senhor traria o seu povo de volta à terra. Irmãos, o povo, olha, presta atenção aí, ó. O povo nem tinha saído, Deus disse que já tinha trazido. Olha só como Deus é tremendo, irmãos. Quando as coisas acontecem para a vida, porque Ele já preparou. Eu não sei que foi me acontecer isso. Ele já está preparando, amém? Coisa linda, né? Em 1948, né? Não sabe isso. A ONU, né, que tem sede em Nova York, declarou que uma nova nação existiria. Esse dia era o mês de maio, e o ano 48, e o dia 8. Né? Como diz em Isaías 66,8. Olha só, Isaías, o profeta Mica, mais ou menos na mesma época, já tinha dito que isso aconteceria. Irmão, como é importante você dar interesse à palavra de Deus. Mesmo que você não enxergue nada, mas se Deus falou, né? Eu tenho que saber a palavra profética. São 17 profetas. Eu preciso conhecer as escrituras proféticas, para até para entender o Evangelho. Se eu não conheço a palavra profética, eu não conheço o Evangelho. O Evangelho todo é baseado em palavra profética. Isso posso falar. 66, o último capítulo de Isaías. Olha só, irmão, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Será que houve outra nação? Irmãos, estamos falando aqui de nações. Nosso Brasil hoje passou o dia inteiro pedindo mudança na nossa nação. Nós estamos aqui falando de nações. Deus dá desígnios às nações. Que Deus dê desígnio para essa nação do Brasil, amém? Um novo tempo de justiça, de verdade, chega de mentira, de engano, né? Por acaso pode nascer uma terra ou uma nação num dia 8 de maio de 1948. Ou nasce uma nação de uma só vez. Nós, Brasil, temos 500 anos de história, né? E até hoje ainda não somos uma nação assim, né? Ou esse ano de
diz aqui: antes que devessem as luzes, deu a luz a seus filhos. Será que Israel como nação, existe outra nação que tem uma história dessa forma? Ficar 2.000 anos longe da sua terra, da sua bandeira, do seu hino, né? E depois de 2.000 anos voltar para a mesma terra, com a mesma bandeira, com o mesmo nome. Será que existe outra nação que tem uma história tão grandiosa como Israel? Eu não me lembro agora, irmão. Então é algo que só Deus pode fazer. Irmão, o fato de você estar aqui essa noite é obra dele, amém? Porque se você mesmo, você não viria para estar aqui. O ser humano recusa as ofertas de Deus. E no ano de 1967, a chamada Guerra dos 6 Dias. Por que foi 6 dias? Porque no 7º Israel descansou. A cidade de Jerusalém foi reconquistada. Os exércitos, o general chamado Moshe Dayan, 1967, Deus restaurou fisicamente a Israel. Geograficamente, Deus trouxe Israel para o seu lugar, que tinha saído porque se tinha desviado da palavra de Deus, tinha se desviado da lei de Deus. Então essa é a primeira etapa dessa restauração. Você já está na igreja, amém? Aqui agora vai começar com a outra etapa. A gente acha que tudo é: cheguei na igreja, batizei, mas agora começa um novo tempo. E a segunda etapa dessa restauração está no versículo 15, do capítulo 37. Deus disse para eles que eles seriam uma nação só, uma nação única. Vocês lembram que depois do reinado de Salomão, a nação foi dividida em duas, Israel ao norte, Judá ao sul. E essa nação não ficou dividida. E aqui a promessa é que ela vai ser restaurada. Veio a palavra, a minha palavra do Senhor dizendo: o que diz? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira. Olha só como é uma coisa bem simples, mas muito. Escreve nele, para ajudar para os filhos de Israel, duas nações, norte e sul, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira estéril para José, pedaço de madeira de Efraim. Efraim era filho de José, a nação do norte era Efraim, porque o homem que liderou essa revolta, um efraiminita, chamado, alguém lembra? E para toda a casa de Israel, são duas nações que Deus vai unir. Vamos ver, versículo 17. Jeroboão, ele é efraimita, da tribo de Efraim. Então ele disse para o profeta que fizesse uma coisa meio estranha: pegar duas tábuas de madeira, escrever e ajuntar essas duas tábuas, e de duas tábuas fazer uma tábua só, para que se torne apenas um. Então, é uma figura bonita, sim, bonita. Ele juntaria a nação dividida após a morte de Salomão, Judá e Efraim, e tornaria uma só. Versículo 22. Eu vou estar pulando um pouquinho aqui para passar alguns textos. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todo o reino. Nunca mais, olha só, pensa a palavra, nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão as coisas. Coisa tremenda. Irmãos, a figura de que é isso, igreja? Que figura que é essa? Quantas igrejas nós temos
Quantas igrejas vão ser no Brasil? Eu quero dizer para vocês que no fim vai ter som de igreja. Vai ter som. Vai ser bravo. Aí quando você fica bravo, quiser sair, não vai ter outra igreja. E aí, quando quiser fundar outra igreja, vai ter uma só casa. Coisa linda, né? Hoje nós temos igreja de tudo que é tipo. Não tem igreja apagada, tem igreja redonda, tem igreja quadrangular, tem igreja retangular. E a comunidade, né? Qual seria a comunidade? Seria o que? Uma igreja? Se a gente comparasse com medidas geográficas, seria o que tu acha? Seria retangular? Olha os modelos que a gente tem. O que tu acha? Seria uma igreja circular? Uma igreja por metro? Mas daqui no futuro não vai ter mais isso. Não vai ter igreja bola. A bola é a igreja circular. Tem igreja quadrangular, tem a igreja bola, tem a triangular, tem todas as formas geométricas. Mas no futuro vai ter uma só, amém? Deus vai restaurar a sua casa. Vai ter só um rei, amém, irmão? Que é Jesus, aleluia? Acabou. Chega. Né? Olha só que restauração tremenda. Judá e Efraim vão se tornar uma. E tem mais ainda. Quando se a igreja vai se unir, há um outro povo que a igreja vai precisar se reunir também, vai se unir. Que povo é esse? Que nação é essa? Aqui está. É essa nação que está sendo restaurada para depois se reunir. Que no final, nós, a igreja dos gentios, vai se reunir com a igreja dos judeus. Igreja e Israel serão uma nação. Amém? Amém. Mas o pastor não gosta de judeu. Nós somos enxertados nessa diz lá Paulo, Romanos, capítulo 11. A igreja é enxertada. O tronco não é igreja. A igreja é os ramos. Nós somos o tronco é Israel. Amém? E a terceira e última etapa dessa restauração está acontecendo em Israel, e vai acontecer, que é descrito aqui no versículo 26, do capítulo 37, a terceira aspecto, a restauração espiritual de Israel. Farei com eles uma aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecer-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Quando que vai acontecer isso, irmãos? Quando o Senhor Jesus voltar. Aí o santuário vai estar em Jerusalém. Nós vamos estar adorando Ele quando quiser ir para Jerusalém. Quando você quiser adorar o próprio Jesus, você diga: eu vou comprar uma passagem para Jerusalém, porque Ele vai estar lá sentado. Então, a terceira aspecto aqui é a restauração espiritual de Jesus. Irmãos, há muitos cristãos já hoje em Israel, são chamados cristãos messiânicos, são judeus que se convertem, em torno de 15 mil cristãos. Esse irmão que vai estar aí, o Senderov, ele é cristão messiânico, ele é um judeu convertido. Você quer conhecer uma parte desse povo que vai estar lançado para a igreja no final, você venha no nosso seminário. Que figura maravilhosa a restauração final da igreja, irmãos. Seremos uma casa só, amém? Aqui diz, eu não vou ler muitos textos, mas uma igreja pura, uma igreja limpa, sem contaminação, pronta para encontrar o Senhor. Amém? Que coisa linda, hein? Uma noiva bonita, uma noiva arrumada, uma noiva com as roupas limpas. Mas antes, irmãos, que isso aconteça, a Bíblia diz que o diabo, a palavra grega significa, o que significa diabo? O que significa a palavra diabo? Que acusa. O diabo tentará arrancar mais uma vez a terra de Israel das mãos do seu povo. Assim como Israel voltou em 48, a Bíblia diz que ainda mais uma vez, porque por trás de tudo isso, essas guerras, está o inimigo, Satanás, nosso adversário da igreja.
adversário do cristão. Ele é o Satanás, o diabo, o acusador. Ele vai tentar ainda arrancar, tirar Israel de lá de novo, através de uma guerra chamada aqui em Ezequiel de a guerra de Gog e Magog. Amém? Vamos abrir em Ezequiel 38:1. Satanás vai usar essa guerra mais uma vez tentar arrancar Israel da sua terra. Satanás tem tentado tirar você da igreja. Quantas vezes as pessoas, não, vai perder tempo, olha só o fanatismo, hoje não vai no culto, fica vendo aí uma guerra contra a igreja, uma guerra contra ti. Diz para o irmão, não tem uma guerra contra ti. Acorda, irmão, tem uma guerra contra ti. Se ele puder te matar, ele vai te matar. Não é? Olha só, sempre a palavra de Deus vindo ao profeta. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, ele chama o Ezequiel de filho do homem, volta o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Bezek e Tubal. Profetiza contra ele. Irmãos, isso há 2000 anos atrás, e isso é algo que não aconteceu ainda. Olha só como Deus sabe o que vai acontecer no ano 2016, né? Irmão, Deus sabe o que vai acontecer contigo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se é que nós vamos estar aqui. Talvez muitos de vocês estejam, nem eu, não sei, mas Ele sabe. Deus fala esse homem profetizar, e a gente pensa, como, será que o Ezequiel viu alguma coisa? Ele não viu nada, mas não interessa se você vê ou não, Deus mandou falar, fala, amém? E Deus vai mostrar para você. Pode ser um negócio absurdo. Volta o rosto, volta o rosto do Gog. Esse Gog aí, irmão, ele diz que é da terra de Magog. Esse Gog é um título, não sabemos quem é Gog. Alguns dizem que é um russo, até dizem que é o Putin. Outros dizem que é árabe, muçulmano. Gog não é o nome de uma pessoa, Gog é um título, como rei, príncipe, sabe? E aqui diz que ele reina sobre 3 terras: Mesec e Tubal. Agora, quem é Gog? Vamos tentar ver isso aqui. Tá? Ou quem será a terra de Magog? Então aqui nós estamos vendo esse homem, esse líder chamado Gog, que vai levantar uma coalizão de nações, né, para lutar contra Israel. Ele aqui é chamado de Gog, não sabemos quem ele é. Eu disse, alguns acham que é da Rússia, outros que é árabe, para destruir Israel. Né? Ele é príncipe, governador de várias nações, chamado aqui de Mesec e Tubal, e nós vamos ver de onde que ele tirou isso. Aonde que é a terra de Magog? Alguém já ouviu falar a terra de Magog? Vamos abrir Gênesis, então você vai ver. Gênesis capítulo 10, irmãos. A terra desse líder que irá comandar esses exércitos contra Israel. Está em Gênesis capítulo 10, verso 1. Abra lá em Gênesis, que é a chamada Tábua das Nações, irmãos. Todas as nações da terra estão descritas em Gênesis capítulo 10, a origem dela. Isso. Tá? Como colocou o verso 1 aí. São essas as gerações dos filhos de Noé. Você sabe da história de Noé, Deus acabou com a terra. E de Noé nasceu uma descendência, 3 filhos, chamados Sem, Cã e Jafé. Noé teve 3 filhos homens, aí chamados Sem, Cã e Jafé. É desses nomes que nós vamos ver onde é que sai agora. Tá? O Sem, irmãos, era o filho mais velho de Noé. E o Sem é a origem de Israel. Por isso que a gente chama semita,
que é descendente de Sem. Então, quando diz antissemita, é contra os filhos de Sem. Ele foi abençoado por Noé, seu pai, não 2 vezes. Você sabe que Noé abençoou seus filhos e deixou de abençoar um dos filhos. Mas com o Sem e com o Jafé, que se mostraram naquele episódio onde o Noé se embriagou e estava nu dentro da sua tenda, quando seus filhos vieram, não quiseram desrespeitar o seu pai. E é tão bonito isso. Eles entraram na tenda de costas com um cobertor para cobrir seu pai, ao contrário de Cã, que zombou do seu pai. Cã tinha um temperamento assim, de zombar. E esse episódio foi um episódio, irmãos, que falou a respeito do futuro dessa família. Esse respeito que Sem e Jafé demonstraram resultou em coisas tremendas na vida. Porque a Bíblia diz que tem uns mandamentos que tem promessa. Qual é o único mandamento com promessa? O que diz? Honra teu pai, para que te vá bem. Você que é filho, que tem os pais vivos, honra tua mãe. Se você quer ter uma vida longa, esses dois. Então Deus diz a palavra de Deus, não vai dar tempo, que Noé abençoou sempre, 2 vezes. Que o Sem é a origem de Israel. O Jafé, ele foi abençoado 1 vez por seu pai. E ele teve 7 filhos. Vamos ver o verso 2. Os 7 filhos de Jafé. Aí você vai ver Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Olha o pessoal que está quer tirar o nome do filho, ó. Magog. Então Magog, irmão, é filho de Jafé. 7 filhos. Vocês veem então, Gog de Magog. Magog, terra de Jafé. Depois o Cão, não é o Cão, não é Cão. Ele não foi amaldiçoado. Mas quem é que foi amaldiçoado? Olha só, presta atenção aí, porque você tem que entender. O Cão, porque desrespeitou seu pai, ele não foi amaldiçoado. Mas quem é que foi amaldiçoado? Olha só isso aí, irmão, tem implicações para as 2 gerações. Às vezes meu pai, mas o filho foi que? Não. Você pode ler na Bíblia. Teu filho, mas o teu filho vai ser escravo. Teve implicações. Por que Deus fez assim também? Não sei. Deus é juiz e Deus é justo, não sou eu. Mas o teu filho. Olha só a nossa responsabilidade com o pai. Às vezes uma coisa que tu faz, que tu não faz. Canaã. E o Cã teve 4 filhos, irmãos. É o Cão. E a gente vai ver ali aquela tabelinha para vocês verem as nações da antiguidade. Eu trouxe uma tabela para você ver as nações de Gênesis 10 que correspondem às nações modernas. As nações antigas, terra de Magog, Meseque e Tubal. Aí vocês viram que o Tubal, Meseque e Jafé corresponde ao norte dessa guerra que nós estamos vendo. Aqui eu coloquei algumas nações aqui que estão ao norte de Israel, como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e outras nações.
Etiópia, Eritreia, nordeste da África, Somália. Oputi é a Líbia, que fica no Gaddafi, Sudão, Gomer, são nações que estão ali perto do Mar Negro, Armênia, por exemplo, eu lembro agora, lugar da Turquia, Iraque, Sabá da Arábia Saudita, Misraim, Egito e Palestina, Canaã, cananeus. Bom, então só para vocês verem que essas nações hoje estão no noticiário. Ah, mas isso aqui aconteceu aí há 5.000 anos atrás, mas olha só os frutos disso que está. Eu coloquei ali os 4 filhos, irmãos, de Cã em vermelho, para vocês verem. Misraim, olha só, por causa de um momento de romper algo que era de Deus, às vezes, irmãos, tem implicações para muitas gerações. Quem são os maiores inimigos de Israel hoje? E eu poderia dizer que essas nações aí, elas têm um denominador comum. Qual é o denominador comum dessas nações? É a religião. Hoje, todas, a Rússia é ortodoxa, mas cresceram muitos anos, todas são nações islâmicas. Olha só como as coisas não acontecem porque tinha que acontecer, não é questão de destino, fatalidade. Irmão, presta atenção naquilo que Deus fala contigo. E aí então são essas nações. Vamos voltar lá para Ezequiel 38, verso 13 agora. Vocês vão ver outras nações. Depois, se vocês quiserem esse quadro, você pode pedir o Fernando. E ele diz assim: o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó God, que é o líder dessa coalizão de nações árabes, principalmente, príncipe de Rose, Meseque e Tubal. Quem diz que isso é a Rússia? Versículo 4. Aí, no versículo 4 tem algo tremendo, irmãos. Vamos ver que a gente consegue entender o que Deus está fazendo. Deus sabia que havia esse propósito no coração dessas nações, certo Israel hoje. Irmãos, Israel é a única democracia da origem negra. O resto são nações islâmicas, 52 bandeiras, são 52 nações contra uma naçãozinha. Davi contra Golias. Todas as vezes que os árabes tentaram tirar Israel, eles foram. Imagina, é a mesma coisa que o Brasil, Israel é metade do Rio Grande do Sul, era cercado por inimigos que queriam destruí-la. Aqui nós nos damos bem com os argentinos, os argentinos só temos a diversidade nas Copas, com os uruguaios, os paraguaios. Mas imagina vocês se essas nações nos odiassem e dissessem: nós vamos arrancar aqueles brasileiros. Olha só que situação difícil, cercada por todos lados, sul, norte, coisa. E agora acontece algo tremendo aqui, irmãos, inexplicável. Algo inexplicável. Não sei explicar aí, versículo. Sabe o que Deus faz com essas nações que eu já dominei algumas, vocês vão ver depois outras? Ele pega essas nações e diz aqui, pega pelo queixo, no anzol, e leva para atacar Israel. Está escrito aqui, no versículo: fartei de voo. Aí já está falando para essas nações, não é para Israel. Porém, os olhos do teu queixo, te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês, escudo e empunhando as espadas. Temos aí a coalizão de nações.
Gog, pode ser russo, pode ser, ninguém sabe, certeza, árabe, sei lá. Ele diz: agora eu vou levar vocês para arrancar Israel e roubar suas riquezas. Aqui diz que são milhares de exércitos, incluindo muitas nações, né? Que estão aqui no versículo 5, versículo 6, vocês vão ver outras nações também. Persas, quem é Pérsia? Irã. Quem é Putin? Líbia, Sudão. Quem é Túnus, Eritreia, Somália. Assim, muitos exércitos. Gômio e todas as suas tropas. A casa de Togar, Beth Togar, mas que tem o maior exército hoje lá na região. Todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Coloca aquele, para você ter uma ideia do que vai acontecer nessa guerra de Magog, ou seja, a terra de Magog. Olha só, todo mundo vai contra Israel. Os poderosos, muitos exércitos. Deus vai levar a Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo, foi muito amigo do russo, porque os russos dependem do dinheiro da água. O russo apoia a Síria, apoia o Iraque. Olha só, Israel, coitadinho, com fronteiras aí de 70 quilômetros. Será que Israel tem chance? Será que Israel tem chance? No versículo 12 diz algo pior ainda, não? Porque nesse tempo que vai acontecer essa guerra, diz que esse tempo Israel não vai possuir exército, está sem defesa por causa da aliança com o anticristo. Vai acontecer isso lá no período de tribulação. Eles vão levantar isso e diz que vai se levantar contra o povo que se congregou, contra o lugar. E Israel sempre é uma nação próspera. Israel hoje tem mais ou menos 8 milhões de habitantes, uma renda per capita de $27 mil. Conquistado a muito esforço. É a segunda nação no mundo que investe mais em tecnologia, só perto dos Estados Unidos. E é uma nação rica, por isso ela também vai ser, Amém? Então vai ser uma presa fácil aos olhos de homens. Esse é o plano de Gog. Gog olha para Israel: não, vamos lá, vamos conquistar facilmente. Versículo 13. Sabá e Dedã. Quem é Sabá e Dedã? É a Arábia Saudita hoje. E os mercadores de Tarsis, todos os seus governadores dirão: vem tomar o despojo, teu gado, tudo, vamos saquear. E todos se lançam furiosamente contra Israel, como se lança sobre uma presa. Mas nesse momento Deus vai apresentar as armas. Irmão, você está passando luta, você tem que conhecer as armas que Deus está usando, Você tem que conhecer as armas que Deus está usando. Paulo diz que nossas armas não são mais poderosas, para destruir pensamentos aqui, numa guerra, inicialmente aqui na cabeça. Satanás quer mudar a tua forma de pensar, sofismas. Então Deus vai apresentar no versículo 21 as armas, e Ele vai levantar armas contra Gog. Gog é um líder militar, que não é um líder religioso, um líder militar. E aqui Deus apresenta: chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes. E aqui Deus tem uma estratégia. A espada de cada um desses inimigos se voltará contra eles mesmos. Fogo amigo, irmão, entre aspas, contra irmãos. Confusão. Lembra de Gideão, quando tocou as trombetas lá, que começaram a se matar entre eles? É assim que vai acontecer. Os exércitos vão estar ali, muitas nações, confusão, um vai bombardear o outro, começa a guerra. Versículo 22. Contenderei com ele por meio de pestes. Aí Deus também vai usar causas naturais, sangue, chuva abundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre suas tropas, sobre muitos povos que estiverem com ele. Artilharia divina, irmãos, só pedra.
chuva, terremotos aqui. Deus combate com causas naturais. No verso 19 fala terremotos. Pode colocar o 19, você não vê? Deus terá terremotos. Israel será sacudida fortemente. E os judeus vão vencer a guerra, amém? Irmãos, o povo de Deus vai vencer, amém? Irmãos, o mais incrível que nessa guerra, Israel não vai perder nenhum homem. Vocês viram ali aquelas nações? Nenhum homem. Eles só vão olhar para o céu, porque Deus. Que coisa maravilhosa. Coisa tremenda. Deus mostrando o seu povo, né? Sem um homem, né? Sem nenhum homem. Em quem que tu está confiando, irmão? Nas tuas aptidões naturais, na tua capacidade, inteligência, na tua estratégia? Eu digo para você, é melhor pensar nele, amém? E dizer, Deus, qual é a tua estratégia para a minha vida? Qual é a tua estratégia para me tornar um vencedor? Porque a minha não tem nada certo, mas eu sei que tu tens. Quem sabe essa é a minha oração de você essa noite, amém? Deus, qual é a tua estratégia para a igreja de Santiago? Qual é a melhor estratégia para nós? A gente fala tanto em estratégia, não é? Aleluia, irmãos. Nenhum de vocês se perderá, amém? Deus vencerá por nós. Ezequiel 39:11 diz, irmãos, que os exércitos dessa coalizão, a Rússia mais esses outros países árabes, serão sepultados em Israel, no vale de Amon-Gog. Naquele dia, irmãos, foi há 2.500 anos atrás, darei a Gog aqui, este líder, um lugar de sepultura em Israel. Eles serão sepultados em Israel. O vale dos viajantes, tradução aqui de Ramon-Gog, ao oriente do mar, espontar-se-ão os que por ela passaram. Nele sepultarão a Gog e as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Dor. Que coisa tremenda, irmão. Olha, presta atenção aqui, ó. Olha só o que Deus está fazendo, irmão. Deus já preparou a sepultura dos nossos inimigos. E não estou falando de pessoas aqui, ó. Deus já preparou a sepultura. Se você for fiel ao Senhor, Ele já preparou. Antes que Ele te ataque, a sepultura já está pronta. Amém? Amém? Olha, irmão, eu quando vejo isso, eu fico assim, tremendo. Eu não estou só assim. Vamos passar guerras esse ano? Certo? Mas é bom saber que a sepultura do inimigo já está pronta. Olha só, coisa linda. Aleluia! Imagina a quantia de gente, irmão. Versículo 12 diz que serão necessários 7 meses, irmãos, de trabalho para sepultar todos os mortos. O que tu imagina, meu querido? 7 meses vai durar o trabalho para sepultar tanta gente que foi destruída por armas espirituais, não por coisas humanas. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra, para purificar, porque aquilo que é da carne tem que morrer. Tudo que é carnal em nós tem que morrer. 7 meses, todos os mortos. Porque Deus manda essa invasão, irmão. Qual é a razão de Deus mandar essa invasão contra Israel? O que Deus está querendo mostrar? Ele fala no capítulo 39 agora, versículo 7. Eu estou pulando assim para a gente. Por que Deus manda essa invasão contra? Por que Deus às vezes manda a perseguição contra a igreja e contra nossas vidas? Por quê? Farei conhecido o meu nome, que é santo, amém?
meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Amém, irmão? Por que Deus quer restaurar a igreja, irmão? Para que, apesar do nosso testemunho às vezes falha, para que o nome dele não seja mais envergonhado, amém? O nome dele seja preservado, que o nome do Senhor seja conhecido no meio das nações. E aqui diz, porque é um texto profético, já falando do reino de Deus, que o nome dele nunca mais será profanado entre as nações. No versículo 21 ele fala também, capítulo 39, daquilo que Deus tem com a igreja, função da igreja nesses dias. Olha só, manifestarei, ou em algumas traduções, derramarei a minha glória entre as nações, e em todas as nações verão meu juízo. Imagina quando as pessoas olharem para o Brasil daqui a uns anos, eles vão dizer: lá, aquele país tem um povo que adora a Deus, lá tem um Deus tremendo naquele país. Hoje o nome de Deus talvez nem seja conhecido na nossa nação, ou até há governos que tentam apagar o nome de Deus, mas eles nunca vão conseguir apagar o nome de Deus. Nunca vão conseguir. Nunca vão riscar o ensino religioso, vão tirar os crucifixos das paredes. Não, o homem tenta dizer: não tem nada a ver com religião, mas não tem como. Porque Deus vai manifestar a glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo, para que eu tiver executado e a mão que sobre elas estiver descarregada. Deus julgará as nações. Quem tem ouvidos? Irmãos, ouça bem o que o Espírito diz nessa noite. Coloca a tua vida em ordem. Lucas 21:34. Coloca, mas eu não sei, pois é. O que Jesus diz para nós aqui? Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, irmão, prudência, para que nunca vos suceda que vossos corações fiquem sobrecarregados com a consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Irmão, trabalho é bom, mas quando é muito pensamento sobre trabalho, tem uma coisa errada. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Versículo 35. Às vezes está tão distraído: eu acho que eu vou tentar isso agora, porque ali vai dar mais alegria para mim. A gente sempre está pensando assim: o que vai dar mais prazer? Mas cuidado, você pode perder o foco. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Não vai ser algo só localizado lá. 36. Vigiai, irmão, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e possa estar em pé na presença do Filho do Homem. Cuidado. Vigiai e orai. A Bíblia não diz assim: ora e depois vigia. Não, primeiro diz vigia. Cuida, presta atenção no que está acontecendo. Fica prestando atenção nos fatos. Olha o noticiário com entendimento. Até hoje as consequências são por causa de Noé. A aliança que Deus fez com a humanidade foi a aliança com Noé. Para que você possa orar, vigiar, escapar dessas coisas e não cair, irmão. Quantas vezes a gente olha: o irmão já não vem mais na casa de Deus, porque anda muito cansado, está passando muita luta, ele trabalha demais, ele está quase sentando, daqui a pouco ele está no chão. Ele está em pé na presença do Filho do Homem. Vigiar. Amém, irmãos? Vigie, olha, irmão. As coisas vão piorar, né? Não estou sendo negativo, pessimista, mas olhar profético, a gente olhando profeticamente sabe que vai. Muitos passarão muitas lutas e tribulações.
mas aqueles que vão consagrar a sua vida, esses serão vencedores. Ao vencedor, diz aí Apocalipse, Deus diz que ele vai se sentar ao meu lado. Amém? Irmãos, que esse seja o grande propósito da tua vida. O resto tudo é meio, irmão, para chegar ao fim. Deus disse a Faraó, o que Deus disse a Faraó? O que Deus disse a Faraó? Deixa o meu povo ir para me adorar. Deixa o meu povo ir. Faraó prendia, Faraó amarrava, Faraó deixa a pessoa assim, ela até quer ir na igreja, mas não consegue. Deixa o meu povo ir, porque eu tenho um lugar especial para o meu povo, para me adorar. Amém? Glória a Deus, porque nós já vencemos a Faraó. Nós queremos essa noite dizer: Deus, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Há um lugar. E Faraó disse assim: então eu deixo. Mas é o seguinte, é só domingo de noite, hein? Na segunda, terça, quarta, aqui não, é só. E ele disse: não, eu quero continuar adorando a Deus. Amém? Quantos adoradores tem nesse lugar aqui essa noite? Você está aqui porque Faraó não conseguiu te segurar. Aqui hoje para adorar o Senhor. Deus endureceu o coração de Faraó e foi atrás do povo para dizer: não deixar de orar. Mas eles foram derrotados. Amém? E já era. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Foi para isso que tu nasceu. Talvez o Senhor achasse que nasceu para. Você nasceu para adorar. Nós somos parte de uma nação que é chamada por Deus de sacerdote santo, nação de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Quantos querem adorar? É a tua coisa mais importante que a gente faz. Deus precisa dessa adoração essa noite. Amém?